Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E hoje quem vai me contar uma história? Então, eu consegui no Sleep, no Reddit, e eu até contaria um pouco sobre a história, só que eu não sei sobre ela, né? Ah, é inédita pros dois. Bom, o título já fala muita coisa. O nome da história é A Casa do Meu Vizinho Não Existe Durante o Dia. Uai. Ok, então vai ser vamos de história sobrenatural hoje. Ou não, né? A gente não sabe. Mas eu imagino que seja. Eu espero que seja, na verdade. Eu espero que tenha uns fantasmão, uns demonião, pra eu ficar com medo mesmo. Quero ficar com medo de monstro. Durante o dia é apenas um terreno vazio. Nada além de uma rica coleção de terra, ervas daninhas, gramíneas altas que se estendem até as árvores. Mas de vez em quando a luz está no ponto certo e quando o ar está tão frio que dói ao respirar, a casa parece à noite. Sempre é a mesma, uma mansão vitoriana, escura, do século XIX, completa com torres e janelas enormes, o tipo de lugar que você nunca veria por aqui no interior. Eu já tive a dificuldade de acreditar que era real na primeira vez. Um dos meus colegas de faculdade fez uma brincadeira e me deu um biscoito que era um comestível potente. Fiquei acordado a noite toda em casa esperando o efeito inesperado passar. Foi quando eu vi a casa pela primeira vez, totalmente construída a uns 30 metros de distância. Foi uma experiência em tanto, ver uma mansão mágica e assombrada enquanto estava completamente viajando. Eu pensei que fosse só o TDHC me pregando peças, mas quando fui ficando sóbrio por volta das 4 da manhã, a casa ainda estava lá. Era real demais para ser uma alucinação, e vivida demais para ser um truque de luz. Tirei as fotos com meu celular da sala, do banheiro até da varanda. A casa era uma estrutura real, a casa real, assustadora, com aparência escura e com uma vibração indiscutivelmente ruim. E então, assim que o amanhecer chegou, ela desapareceu. Durante o café da manhã expliquei para minha avó o que eu tinha visto, e até mostrei as fotos, mas ela descartou tudo como bobagem. Não tem nada aí há 60 anos, ela dizia. Não invoque o que não está lá. Eu mencionei isso algumas vezes, mas minha avó sempre cortava a conversa. Somos os únicos que moram nessa estrada, Robert. Não seja ridículo, você está usando drogas? E ele realmente estava, né? Talvez eu só estivesse usando drogas. A casa não reapareceu nenhuma noite depois disso, então voltei a focar na faculdade. O motivo de eu ter me mudado para viver com a minha avó foi que a casa ficava apenas 1 hora de ônibus da faculdade. Mas então veio outra noite em que fiquei até tarde terminando um ensaio. Quando fui pegar um suco na geladeira, eu vi pela grande janela da cozinha. A casa, ela tinha voltado. Dessa vez ela parecia muito mais viva do que antes. Uma cor fúcsia brilhante emanava do interior, e parecia haver um movimento atrás das janelas. Eu sabia que não estava alucinando de novo, porque eu estava escrevendo o meu trabalho escolar. Eu estava completamente sóbrio. Fechando meu laptop empolgado, abri um par de binóculos. Foi assim que vi as sombras dentro. Estava muito escuro para distinguir algo além de silhuetas, mas eu definitivamente vi o topo de cabeças e ombros passando pelas janelas e se posicionando em vários lugares da casa. Eles se moviam com uma energia casual, como se todos estivessem cansados, mas ainda acordados, inquietos. Quem eram essas pessoas e como estavam dentro dessa casa? Então minha atenção se voltou para as árvores atrás da casa, onde uma figura alta apareceu da floresta. Imediatamente, um nó se formou no meu estômago. Eu nunca tinha visto nada como aquela pessoa. Ela usava um casaco de veludo, acima de um colete bordado, e calças até a cintura, que de alguma forma foram feitas sob medida para seus ombros e pernas de 8 pés de comprimento. Ele se movia como um inseto antropóide, com as pernas longas, andando e se rastejando frequentemente, usando um dos braços como se fosse outra perna. Eventualmente, esse aristocrata do século XIX, uma espécie de aranha, se curvou até a porta, olhou para mim e levantou o braço. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Estava congelado.
Os olhos ocos da figura, mesmo de longe, pareciam estar me encarando diretamente. Os dedos esqueléticos dele fizeram um gesto de "vem cá". Ele percebeu minha fascinação. Ele sabia que eu estava sendo atraído pela casa. Ele sabia que eu estava observando. Ele sabia que eu queria ver de mais perto. Na manhã seguinte, minha avó me entregou uma carta em um envelope marrom sem endereço de remetente. Ela disse que deveria ter vindo dos meus pais. Abri a carta e soube imediatamente que não tinha vindo deles. Havia apenas um pedaço de pergaminho dentro, envelhecido e gasto. Em tinta preta espessa, apenas 2 palavras estavam escritas em uma caligrafia muito antiga. Você está convidado. Onde você conseguiu essa carta? Minha avó serviu café para si mesma. Onde você acha? Na caixa de correio. Quem entregou? Minha avó queimou os lábios com o café. Quem você acha? O carteiro. O carteiro? Você viu ele? Jesus Cristo, Robert. Sim, o carteiro. Ele vem toda manhã por volta das 8, quando tem uma correspondência. Como você acha que funciona o correio? Você está usando drogas? Detalhe, quando eu estava com meus pais, passei por uma fase em que estava fumando muita maconha. Eles disseram para minha avó que não tolerariam se eu fosse pego fumando. Ameaçaram me mandar para um internato militar, serviço comunitário, etc. Então tenho sido cuidadoso em fumar só na faculdade, nunca perto da casa da minha avó. Não, vovó, eu só estava curioso sobre a carta. Nada para se preocupar. Agora coma seu café da manhã. Naquela noite, depois que minha avó foi dormir, estava jogando para passar o tempo, esperando ansiosamente pela meia-noite. Por volta das 12h30 da manhã, a casa ainda não havia aparecido e eu estava desapontado. Como uma última tentativa, coloquei várias camadas de roupa e trouxe um dos meus segredos, um cigarro de maconha. Na primeira noite que eu vi a mansão, eu estava acidentalmente chapado, então pensei que não poderia fazer mal fumar um pouco. Depois de fechar silenciosamente a porta da frente, andei alguns metros para ter certeza que a luz no quarto da vovó ainda estava apagada. Ela estava dormindo. Com o máximo de discrição, levei o cigarro e o isqueiro até os lábios, quando um vento gelado apagou a chama. Meus dedos ficaram gelados, meu estômago formou um nó. A casa tinha retornado. E desta vez, estava mais próxima, com apenas 3 comprimentos de carro separando a casa da minha avó. É como se ela estivesse apresentando. Andei em direção a ela, movido por um impulso que eu não conseguia explicar. O ar estava pesado, quase elétrico. Eu só precisava dar uma olhada. As ervas daninhas e arbustos, normalmente incontroláveis, estavam agora de repente podados e alinhados em um caminho de pedras que levava até a casa. Caminhei ao longo das pedras polidas até o primeiro degrau de madeira. Meu coração desacelerou. As sombras dentro pareciam mudar, como se algo estivesse se aproximando da porta. Dei um pequeno passo para trás, mantendo os olhos na maçaneta. Uma figura, alta e fina, como a que eu tinha visto antes, se posicionou atrás do vidro fosco. Em poucos momentos, a porta da frente se abriu e seus estranhos membros começaram a sair por baixo da moldura de madeira. O segundo que eu fiz contato visual, encontrei o sorriso mais estranho e desarmante que já vi na vida. Por um momento, parecia que eu conhecia aquele homem, há muito tempo, como se ele fosse aquele tio que eu costumava visitar todo ano. Mas eu sabia que isso não podia ser verdade. O sorriso tinha uma espécie de aura, algo que emanava uma nostalgia falsa. Eu não conseguia colocar em palavras quando estava acontecendo, mas eu te digo agora em retrospecto. Esse cara tinha um charme poderoso entre seus dentes brilhantes. Meu garoto, meu filho, parece que você aceitou meu convite, sim, de fato. O aristocrata do século XIX rastejou até mim a uma velocidade um tanto alarmante. Por favor, permita-me apresentar. Sou o Reginald Hollows, o proprietário dessa linda propriedade. Sua mão esquerda tocou facilmente o teto do alpendre acima de nós. E você, meu rapaz, simplesmente deve entrar. Estamos morrendo de vontade de conhecê-lo. A demanda é insaciável, meu bom rapaz. Afastando-me, respondi em tom baixo. Quem está morrendo de vontade de me conhecer?
Seus amigos, dentro da casa. Ele tentou seguir meu olhar. Eles todos sabem quem você é, querido rapaz. Eles têm te observado por muito tempo. Entre. Eu podia ouvir vozes baixas vindo de mais profundo dentro da casa. Realmente parecia uma festa. Alguém estava tocando piano delicadamente. Posso pensar? Pensar um pouco? Reginald deu uma risada perfeitamente afinada, típica de uma sociedade alta. O que há para pensar, meu rapaz? Você já aceitou ao chegar na minha porta? Você quer entrar? Meu estômago estava apertando em um tipo de nó. Estava ficando difícil de andar para trás. Na verdade, seria muito rude não entrar. Muito rude, de fato. O sorriso de Reginald foi se desvanecendo lentamente. Especialmente depois de todo o esforço que colocamos. Hoje seria a sua noite, Robert. Eles vão ficar tão desapontados. Como eles sabiam meu nome? Com uma espécie de inseto flexível, ele se curvou para baixo até encontrar meu olhar. Seus dentes brilhavam com um brilho vítreo. Você quer entrar, Robert. Ambos sabemos disso. Vai ser divertido. Embora eu sentisse meu estômago se contorcendo ainda mais, uma imensa sensação de confiança também se espalhou pelo meu peito, como se fosse a 50ª vez que encontro Reginald. Vai ser divertido? Uma festa, Robert. Uma festa em sua honra. Um banquete, uma dança. O quarteto de cordas tem ensaiado por semanas. De novo aquela sensação de confiança. Foi de estar levemente tonto para completamente bêbado com a magia nostálgica de Reginald. Seu braço descansou suavemente em minhas costas, me guiando para dentro das portas. Entrei na casa. O ar estava frio, congelante de fato. Eu podia ver minha respiração na luz fraca. O brilho roxo piscava vindo de vários candelabros a gás no teto. As paredes pareciam se esticar e se distorcer, como se a casa não fosse totalmente real, como se ela estivesse curvando ao meu redor, me enclausurando. Eu não estava sozinho também. Figuras se moviam nas sombras, como formas indefinidas, como as cabeças inclinadas na minha direção. Pareciam humanos, quase nada mais. Eles me observavam sem piscar, com os olhos bem abertos. Eu queria gritar, queria correr, mas não conseguia. Todas as paredes e portas se afastavam do meu toque. Sentia como se a casa estivesse um controle sobre minha própria alma, como se estivesse me puxando mais fundo pelos seus corredores intermináveis. Uma das figuras deu um passo à frente. Uma garota. Também tinha minha idade. Seu rosto era pálido e esticado como uma máscara. Ela usava roupas que poderiam ter estado na moda há cerca de 20 anos. Você não pertence mais lá fora, ela disse suavemente com uma voz quase carinhosa. Você pertence aqui agora. Você é um de nós agora. Foi um erro ter entrado. Depois que você vê o que está atrás das janelas iluminadas de roxo, não há como escapar. A casa nunca deixa você ir. Eu passei muito tempo preso nessa casa onde nada muda. Eu não fico com fome, não fico com sono. A polícia não pode ver a casa e me bloquearam por ligar várias vezes com minhas histórias loucas. Meu celular está permanente travado em 23% de bateria há Deus sabe quanto tempo. O tempo não parece existir aqui. Só existem corredores que se distorcem e estudantes universitários que dizem sempre a mesma coisa. Eu vim para cá morar com a minha avó. Era só uma viagem de 1 hora de ônibus para a escola. Em um dos corredores, sempre mudando, descobri uma pintura com a minha vovó, vestindo a mesma roupa aristocrática de Reginald. Ela olhava com o mesmo rosto passivo, aqueles mesmos olhos desinteressados. Eu escrevi essa história no meu celular, procurando ajuda. Eu queria poder dizer onde procurar, mas não faço ideia. As janelas se estendem longe de mim. Se você algum dia encontrar uma mansão que só aparece à noite e se topar com um homem alto e esquelético que se parece com Reginald, diga a ele que você está me convidando. Que você está me convidando, Robert, para sair.
Eu acredito que possa haver algum tipo de magia no uso do convite. Algum tipo de santuário. Pelo menos eu espero. Essa é a minha única chance de escapar. Se alguém que ler isso conseguir me libertar deste limbo, prometo minha eterna gratidão. Como um bônus, vou lhe dar esse cigarro que nunca parece acabar. Acabou! Meu Deus. A vovó era doida. Hã? Ué. Você prestou atenção Não, nisso? então, eu entendi que ela tava de alguma forma envolvida, né? É. A casa só aparece. Não dá pra falar que ela só aparece de noite. Ela só aparece quando você tá procurando, então. Porque o cara. Não, ela só aparece de noite. Quando você tá procurando. De noite, quando você tá procurando. Porque deu 2 horas da manhã, a casa não tinha aparecido aí. Aí o cara saiu pra procurar. E não dava nem pra falar que ele tava chapado, porque quando ele ia acender o cigarro, a casa apareceu. O vento apagou o cigarro e a casa apareceu. Então não dá nem pra falar que ele tava muito bem louco e por isso que ele viu a casa. Mas o que seria esqueci o nome dele. Reginald Bedingfield. O que seria ele? Não tenho ideia, ele era tipo um inseto, né? Ele se movia como um Ele inseto. tinha uma forma de inseto. Na verdade, ele tinha um comportamento característico de um inseto. Ele era bem alto, esquelético, tinha brilho no sorriso dele. Por algum motivo eu imaginei ele com uma cartola, mas eu acho que é por causa da descrição. Sim. Ele se vestia como um aristocrata. E também tinha uma pintura da avó dele vestindo a mesma roupa. Que não era a avó dele, né? Que a gente descobre que era avó, tipo, ela se fazia de vó para várias pessoas. Era. Oxi. Tá. Fez sentido o que eu falei? Não. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, não é que quando você entra na casa, você faz parte daquele mundo. É que aquele mundo já tá influenciando o mundo real há muito tempo. Sim, olha só. Só existem corredores que se distorcem e estudantes universitários que dizem sempre a mesma coisa. Eu vim para cá para morar com a minha vovó. Era só uma viagem de 1 hora de ônibus para a escola. A mesma coisa que ele falava. Ele falava, é só uma viagem de 1 hora de ônibus para a universidade dele. Ah, isso que Da ele falou escola agora é aspas dos jovens universitários? Sim, todos eles falam a mesma coisa. Todos eles Todos eles vieram pra morar com a avó? moraram com a avó porque era perto da escola da universidade. Caramba! Aconteceu com todos eles. E tem uma pintura da avó dele nessa casa. Que no caso, então, deveria ser a avó de todos eles, né? É. Ou de nenhum deles, Ou de no nenhum caso. deles, no caso. Putz, mano, que credo. Mas qual que é o significado que a gente pode dar a essa história? Qual que é o sentido que a gente pode dar a essa história? A gente diz que essa casa, essa dimensão, tarará, ela é algo sobrenatural ou que esse maluco é um monstro? Com certeza é sobrenatural. O cara só tá muito chapado. Ué, eu pensei nisso. Porque, por exemplo, a gente tem um... eu vou dar spoiler que o filme é muito ruim, ele é muito antigo. Tem aquele filme, O Devorador de Almas. Acho que é assim que chama no Brasil. O nome dele em inglês é Feed. Você já viu pelo menos um trailer desse... Não sei. Uma figura assim, que tem um rosto meio indescritível, tem uns chifres arredondados bem altos, bem altos. Acho que só você conhece esse filme. Graças a Deus, que ele é muito ruim. O que acontece? Nesse filme, começa com um policial. E esse policial ele é de um departamento específico, departamento de... não lembro se ele é o de homicídios ou de... alguma coisa assim. E aí ele pede carona pra uma mulher que tá andando de carro pra poder chegar perto da cena do crime. O que aconteceu? Que uma família toda foi, né, dilacerada dentro da casa deles. E aí só sobrou a criança, mas a criança estava desaparecida. Aí foi a mulher que era do departamento de sequestros e crianças desaparecidas, essas coisas. E aí ele pediu carona pra uma mulher de carro. Quando ele chegou na cena do crime, ele descobriu que essa mulher também era policial. E ela era a mulher do departamento de sequestros. O que aconteceu? O filme inteiro eles tentando descobrir o que aconteceu nesse caso e vários outros, que foi acontecendo várias coisas parecidas, que é os pais, ou o pai da pessoa, quando é só um pai, morre de uma maneira muito trágica e fica aquela cena horrível do crime, e a criança fica desaparecida. Do nada. E aí eles foram descobrir depois
que todas as crianças falavam de um monstro chamado Devorador de Almas, que aparece e faz as pessoas perderem o brilho humano delas, perderem o lado humano delas e agirem como animais. Então, os pais que eles tinham sido mortos, eles não tinham sido mortos por outra pessoa. Eles viraram algo... Tipo, eles perderam o lado humano dele, viraram algo animalesco e eles se dilaceraram até morrer. O que tem a ver? Vou chegar lá. Por que as crianças... Meu Deus! Por que as crianças, elas desapareciam? Porque esse monstro, entre aspas, estava pegando essas crianças. E aí eles acham as crianças no final, porque não tem monstro nenhum. Na verdade, era a psicóloga das crianças que drogava os pais com uma droga sintética que eles tinham acabado de desenvolver, muito mais forte do que qualquer outra que a gente conhece, que faz as pessoas chegarem nesse sentido. Qual que é a minha conexão com essa história? Meu Deus. No final das contas, a gente tá achando que é algo sobrenatural e pode ser só o cara muito doidão da cabeça e várias outras pessoas também num loop de doideira, de doidice. Tipo, eles estão consumindo... Mas qual é a relação deles com as outras pessoas? Eu diria, a minha teoria, que eu fiz agora contando isso deles... E eles estão presos em um lugar? Ou eles não estão em lugar nenhum. Tipo, às vezes, esse cara tá vendo os outros estudantes. Beleza, mas essa é a noia dele. Às vezes as outras pessoas estão tendo um outro delírio. Eles nem tem a ver com casa ou com esse maluco aristocrata. Às vezes, a descrição que ele deu sobre ser um aristocrata do século não sei do que aí, é porque vai ver ele tá vendo alguma coisa parecida com isso na faculdade. Daí ele teve um delírio com relação ao que ele já estava acostumado a ver. Tipo sonho febril. Bom, esse foi o episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Desculpe, Yasmin, por alugar seu ouvido com essa bosta de teoria que eu dei. E é isso, não esqueça de nos deixar o like na plataforma que você usa para escutar a gente. Se você está usando o YouTube, não esqueça de deixar o seu comentário também. No Spotify também tem como deixar seu comentário. Deixar 5 estrelinhas na plataforma que você usa para escutar a gente, no seu agregador de áudio. E recomenda a gente para o seu amigo que gosta de coisas trevosas, porque nós somos da podosfera brasileira com coisas horríveis, né? Horríveis, que a gente só traz tragédia, né? Que é crimes reais, história de capeta... E monstro, droga e muita bagunça, né? Que é Deus meu cu e gritaria. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio a história vai ser minha. E eu pretendo trazer um caso de crime. Tá bom, deu. Tchau, galera.